Olá pessoal, eu gostaria de falar hoje um pouquinho. Na realidade, eu estou respondendo a uma solicitação de uma pessoa, de uma leitora, e ela me escreveu o seguinte: se a frigidez sexual e a dor, né, durante o ato sexual e a própria repressão de não sentir nada, a dificuldade de excitação, um certo asco, se isso realmente seria um problema emocional. Bom, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, eu sou gestalt terapeuta e tenho aí 10 livros publicados, estou com 4 novos livros, novas reedições por minha conta, que nas próximas semanas vocês vão ter novidades, que é sobre o desafio de ser você mesmo, relacionamentos positivos, vença a dependência emocional e crie relações saudáveis, inteligência emocional e autoestima, e o É Tempo de Mudança. É Tempo de Mudança é o meu segundo livro, na realidade, lá nos idos de 2004, 2003, e é um livro bastante interessante porque nós falamos como mudarmos quadros, né? Saindo da depressão, indo para a alegria, saindo do medo, indo para a fé, e outros tantos quadros aí que eu quero falar com vocês nos próximos vídeos. Mas hoje, respondendo especialmente a essa pessoa, a essa leitora, sobre esse caso, a dificuldade de ter uma relação sexual. Ela é uma pessoa casada, já em vias de separação, ela tem um filho, ela teve pouquíssimas relações sexuais e numa dessas poucas ela acabou engravidando, mas ela sofre demais na relação, ela não tem desejo nenhum, ela não tem desejo por ninguém. É aquela história, nunca teve, nunca tem, não tem nesse momento pelo marido, que vai passar a ser esse, né? Por nenhum outro homem. Ela enxerga todo mundo assim com uma neutralidade muito grande, ela acha isso meio esquisito. Na realidade, não é esquisito quando vem da natureza, tá? Eu trabalhei já ao longo do tempo com 2 casais assexuados. Gente, olha que interessante, eles se casaram por afinidades as mais diversas, sabe? Mas eles não têm vontade, nenhuma necessidade de ter uma relação sexual. E o bacana, num dos casais, eles estavam já juntos há 5 anos casados. Eles tiveram uma única relação, assim, meio que parece que, sabe, todo mundo faz, vamos fazer. Mas assim, não tem necessidade, os dois não têm necessidade de ter uma vida sexual. Isso pode? Pode. Tem um trauma por trás? Não tem, necessariamente não tem, tá? O outro casal que eu atendi, eles queriam saber simplesmente isso também, se era normal. É normal que a gente não tenha nenhuma vontade de ter uma vida sexual? É, mas a gente se ama. Tá, é possível sim. Então veja, tá na natureza da mesma maneira que a homossexualidade, tá? Então não vamos criticar, isso está na natureza, ok? O que não está na natureza são as aberrações, tá certo? Tipo assim, uma pedofilia, tipo uma relação com animais, enfim, sabe? Com cadáveres, é um negócio muito punk isso de repente, mas são quadros mentais, tá? Perversões, certas psicoses, sabe que não está aqui no mérito da questão a gente discutir sobre isso. Mas respondendo novamente a essa cliente, a história com ela é diferente. Aos 8 anos ela sofreu um abuso sexual por parte do tio, tá? E lembrar disso é um negócio assim, muito esquisito. Ela simplesmente sabe que houve, mas ela não lembra do que ela sentiu. Recordar isso é como ver um filme passando na cabeça dela. Ela não tem nenhuma sensação. Isso é um trauma, gente. É interessante a gente entender certas coisas que acontecem na nossa infância e que a gente classifica como traumas. É como se houvesse uma defesa do nosso inconsciente perante uma dor, uma coisa assim muito inesperada,
que acontece, que aconteceu na vida da criança e que gera um sofrimento ou uma confusão muito grande. Então, a defesa do inconsciente é congelar a cena. É como se ela visse uma fotografia, um filme, onde ela se vê, mas ela não sente nada. Ela não tem a menor sensação a respeito. Existem outros casos, tá? Eu já trabalhei, inclusive, com psicólogos, dando supervisão para psicólogos que trabalhavam só com crianças que sofreram abusos sexuais. Cada caso é um caso, ok? Existem crianças que têm, sim, toda a recordação, o sofrimento, enfim, o abuso em si, no sentido de agressão, violência, tá? E tem um detalhe que é muito confuso na cabeça dessas pessoas, que é um misto de sentimentos. Um misto de medo, um misto de culpa, um misto de raiva e um misto de prazer. Gente, olha que coisa interessante que é nosso lado emocional, as nossas emoções, não é? Existe sim uma coisa interessante nesses casos de abuso, tá? Sexuais, ou às vezes nem houve o término, sabe, de uma relação, mas só o passar a mão, sabe, o ter uma atitude sexualizada, sensualizada, já cria uma certa confusão na cabeça da criança. E daí podem acontecer defesas muito interessantes, como dessa cliente no caso, tá? Ela não sente, como eu falei, mas olhando essa foto mental na cabeça dela, ela não vê nada. Mas assim, vamos voltar no tempo, vamos tentar sentir, pegar essa sensação, no mínimo assim, um olhar, uma opinião a respeito. Ela disse, não, a criança não gostou, a criança se sentiu confusa. Qual a confusão? Ela não sabe explicar, mas aí eu expliquei. Pelo quadro atual dela, a explicação é a seguinte, ela sentiu, conforme eu ia falando, explicando, ela sentiu que aquilo ia penetrando como um insight, sabe, dentro dela que ia meio que clareando, tirando névoas assim da cabeça dela, né? Então, o que aconteceu ali, gente? Confusão de sentimentos. O tio tocou e ela sentiu um prazer, ela se sentiu excitada. Só que aí, veja bem, nós temos do outro lado uma repressão familiar de valores, até pela idade dela, que é de 60 e poucos anos, que é o sexo é tabu. Nunca se falou a respeito. Ela tinha uma mãe que não explicou o que era a menstruação. Na cabeça dela, quando ela menstruou, ela estava morrendo porque ela começou a sangrar e ninguém explicava nada para ela. Uma tia que ela recorreu no momento de muita aflição é que foi explicar, porque a mãe não explicou. Então, veja, uma família muito restrita, né? Quanto a esses valores, considerando o sexo realmente como um tabu, não explicou nada. E ela sentiu uma confusão que foi o quê? Uma excitação. Só que veja o tio, super errado, não, imagina, não pode, é pecado, aí vem a religião, os valores da religião. E ela decidiu, como uma defesa, né, inconsciente, eu não posso sentir nada. Gente, como isso é comum. Como isso é comum. Que lá atrás, a confusão de sentimentos e os valores que nós recebemos, sejam valores tradicionais, familiares, essas ideias religiosas de pecado, de culpa, fica tudo por ali. Cria uma confusão muito grande nesse inconsciente, tá? No pré-consciente, na realidade, que é jogado para o inconsciente como uma defesa. E a pessoa não lembra ou não sente, não se propõe a sentir, não pode sentir, porque se ela sentir, ela vai ter que lidar com aquela confusão. Olha as defesas emocionais que nós temos. É muito interessante isso. Então, a defesa emocional dela é não sentir. Ela transou, claro, teve relações com o marido e engravidou por obrigação. Só que, de repente, foi tão interessante que ela casou logo com um sujeito que também não tem uma vida sexual muito intensa. Ele não tem muito interesse nisso, né? Ele tem um quadro até de uma certa impotência. Então, olha que interessante como junta, né? A fome e a vontade de comer, como a gente fala em português popular.
Deu tudo certo, a convivência deles, mas ao longo do tempo percebeu-se que não havia um companheirismo. Ela que fazia tudo, que tomava todas as decisões, então ela assumiu a ideia de que para viver sozinha num relacionamento ela preferia estar sozinha. Esse filho ela educou dentro também de uma maneira de valores mais ou menos rígidos, tá? E ela conviveu com isso, mas ela queria entender, porque até para fazer um exame normal, um Papa Nicolau, por exemplo, ela sofre demais. Para fazer qualquer exame, né, que tenha uma investigação vaginal, alguma coisa do tipo, ela se retesa, ela não se solta, ela tem medo do quê? De sentir. Então isso, quando a gente foi comentando, trabalhando tudo isso, começou a elucidar essas defesas emocionais, tá? E hoje o trabalho que ela tem que fazer com ela é de autorização. Eu me autorizo a sentir qualquer coisa, gente, porque a excitação sexual, ela faz parte da natureza. Então a confusão das crianças que são abusadas tá aí. É como se elas não pudessem sentir porque é pecado, porque tem culpa. Só que veja, a natureza sente. Tem estudos muito interessantes que mostram, tá, que o bebê já se excita. Então a condição de excitabilidade sexual, sensual, já existe na nossa natureza, como a necessidade de comer, a necessidade de tomar água, qualquer outra necessidade que está às ordens da nossa natureza. Gente, então minha reflexão aqui é o seguinte: se você se culpa por alguma coisa, entenda que aquilo é sua natureza. A parte mais importante aqui é o que eu vou fazer com isso. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo besta. Eu tô com fome. Aí eu vou no restaurante e eu como 5 quilos de comida. Será que eu consigo? Para começo de conversa. Tô com muita sede. Vou tomar logo 4 litros de água. Eu consigo? Não. Você vai sentir o limite. Você vai comer até um certo ponto. Se você passar desse ponto, você vai vomitar. A sua natureza mostra isso. Então, nós temos uma excitação sexual. O que nós vamos fazer com isso? Gente, a gente decide. Posso não fazer nada. Simplesmente constatar. O que eu faço com a sensação é que é o problema. Não é o fato de ter uma sensação, de ter uma necessidade fisiológica. Ok? Então, isso é aí que entra o autoconhecimento, o equilíbrio emocional, a racionalidade, o bom senso, que é unir esse racional com o sentir. Eu classifico quais as ações de bom senso. Percebe? Quer dizer, alguém está excitado, está com tesão. Ele sai na rua e transa com qualquer um? Não. Não é assim que funciona. E se fizer isso, é um inconsequente, é um imaturo. Tá? A pessoa sai com alguém. Hoje é muito fácil isso, né? A gente tem percebido que as pessoas têm relações nos primeiros encontros. É um problema? Não. É pecado? Não. Só que previna-se, né? Você não conhece direito a pessoa? Então, previna-se. Porque você pode pegar uma doença. Então, essa inteligência emocional, lidar com o que nós sentimos, lidar com as nossas emoções, é que é a parte mais interessante. Então eu estou apelando aqui, como eu faço em todos os vídeos, que nós usemos o nosso bom senso, o nosso racional junto com o sentir e tenhamos ações que sejam boas para a nossa natureza, que respeitem a nossa natureza e que gerem um resultado legal, que gerem uma satisfação. Eu estou com fome, eu vou num restaurante que eu gosto, eu vou comer a comida que eu gosto, na medida que eu me sinto bem. Eu estou com sede. Gente, eu não posso tomar água gelada. Não dá. Pega na minha garganta no ato. Então, eu vou tomar uma água gelada? Não. Certo? Porque eu sei que não é legal. Então, esse aqui é o ponto. Eu escolho. Então, essa noção de seletividade, da busca que eu chamo a busca do bem, o que me faz bem, o que me deixa feliz, o que me traz uma paz interna, esse é o ponto do equilíbrio emocional. E aqui eu vou chamar atenção para vocês
sobre o livro Equilíbrio Emocional, como promover a harmonia entre pensar, sentir e agir, e o Inteligência Emocional, que é justamente esse trabalho com as emoções, a autoestima, tão importante no processo de autoconhecimento e amadurecimento emocional. Então eu espero que tenha ficado claro, é um assunto delicado. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem tecer alguns comentários, sugerirem qualquer outra colocação que eu possa fazer para ajudar, fiquem à vontade nos comentários, comentem sim. E deem o seu like, compartilhem o vídeo. Eu tenho a impressão que muita gente vai precisar dessa orientação para tirar os ranços de culpa, de pecado e resgatar a natureza. Para quê? Para se sentir melhor, tá? Para sentir que se está respeitando, que está integrando essa natureza. E é tão legal quando a gente faz isso, porque isso nos traz bem-estar amplo. Tá? Isso é legal. Então, se inscreva no canal, se você ainda não o fez, compartilhe o vídeo. Gratidão, namastê, pela sua atenção e até o próximo assunto aqui no próximo vídeo. Até!